Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos nas Escrituras muitos homens e mulheres que foram usados por Deus. Homens e mulheres que tinham grandes qualidades, mas também tiveram grandes defeitos, que pecaram e se arrependeram. E Deus usou eles a cada tempo, a cada período da história, para confirmar o seu evangelho, confirmar a sua palavra, confirmar o seu desejo para com o homem. E o desejo que Deus tem desde Adão e Eva, desde o tempo que Adão e Eva caíram em pecado, o desejo maior de Deus é restaurar o homem, a sua imagem e semelhança, e de poder purificar essa terra de todo o pecado. Meus queridos irmãos, eu chamo a atenção de vocês hoje, nesta manhã, para meditarmos um pouco sobre a vida de Elias. Elias, que foi um grande profeta, um grande homem de Deus, mas um homem até então desconhecido. Gostaria de desejo convidar a todos a abrirem as vossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler do versículo 1 ao 3. 1 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 3. Nos diz o seguinte: Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Meus queridos irmãos, Deus chama a Elias em mais um momento conturbado da história de Israel. Israel, a princípio, estava vivendo um período de paz, e por este período de paz, novamente o povo começou a se desviar do caminho do Senhor. Deus estava buscando que o seu povo, em todos os tempos, fosse um povo puro, santo e perfeito. Um povo que se tornasse agora um testemunho vivo do que Deus deseja fazer para com este mundo caído. E vemos que Elias agora é chamado num momento de tremenda crise. E em todos os tempos, o mundo sempre passou por crises. Nós passamos por momentos bons, momentos de uma aparente prosperidade, mas logo depois vem um período de crise, aonde que levam as pessoas a um determinado despertamento para a realidade. E Israel estava passando por esse despertamento. Assim, meus irmãos, nós vemos que hoje nós também estamos passando por uma crise em todos os aspectos. Hoje nós vemos a crise no governo, a corrupção no meio da política, a corrupção no meio do mundo instaurada, aonde que tudo se resolve, como diz, o brasileiro, com um jeitinho brasileiro. O certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Nós vemos também uma crise instaurada nos nossos dias atuais na questão da saúde, na área da saúde. As pessoas não estão somente doentes fisicamente, mas elas estão também doentes de forma mental e emocional. As pessoas, por causa do desestímulo à cultura, aos ensinamentos que nós já recebíamos dos nossos antepassados, de nossos pais, de nossos avós, estão sendo desconstruídos, e hoje está se formando uma geração fraca, uma geração da qual não consegue lidar com responsabilidades básicas. Saúde emocional. Hoje nós vemos tantas crises de depressão, vemos tantas crises de ansiedade, porque não sabem lidar
com a realidade. Vemos também casos na área da saúde mesmo. Pessoas hoje em um espaço de 20 anos, nunca se viu tantas novas enfermidades na área da saúde mental. TTAH, autismo e tantas outras coisas que estão sendo diagnosticadas dia a dia, síndromes, que antes até para nós era desconhecido, não era verdade? E desta forma, meus queridos irmãos, nós vemos hoje também uma grande crise instaurada na área religiosa. Hoje, o Evangelho de Jesus Cristo deixou de ser um porto de salvação e se tornou um lugar de comércio. Quantas e quantas vezes nós abrimos os nossos celulares e vemos grandes notícias falando de fraudes, de corrupção dentro de determinadas igrejas, adultérios, fornicações, de toda sorte de pecado hoje se encontra dentro das igrejas. Algumas vezes a palavra de Deus é falada um verso e depois a Bíblia é deixada de lado e os oradores, os pregadores, eles falam o que vem na cabeça. Não se interpreta a Bíblia como a Bíblia assim o diz, como o Senhor assim o revelou, mas interpretam-se segundo o seu próprio desejo, o desejo do seu coração. Usam a Bíblia não para fazer a vontade de Deus, mas usam a Bíblia para atenderem às suas próprias necessidades e acalentar e confortar o pecado que está dentro do seu coração. Tudo isso estava acontecendo também em Israel. E Elias agora foi chamado diante de toda esta apostasia, tanto de líderes civis como o rei Acabe, mas também através daqueles sacerdotes que se venderam também para apaziguar agora a sua vida, para ter um conforto e não serem perseguidos pelo rei e também por aqueles outros profetas de religiões idólatras que estavam adentrando no povo de Israel. E agora Deus chama um homem totalmente desconhecido, chama Elias, e Elias se coloca na frente do rei Acabe e diz que não choveria mais. Meus queridos irmãos, você já imaginou em um país ele ficar sem receber a chuva durante 3 anos e meio? Às vezes, quando nós vamos para alguns lugares onde que a estiagem é muito forte, nós ficamos apavorados, nós vemos as plantas murchas, nós vemos as flores murchas, nós vemos as árvores perdendo suas folhas, os animais morrendo de sede, nós vemos as pessoas andando quilômetros e quilômetros para pegar um balde de água e voltar com aquela água embarrada, cheia de lodo, aonde que muitas vezes eles têm que compartilhar a água junto com os seus animais. Isso é uma pálida ideia do que estava acontecendo em Israel. Desta forma, meus queridos irmãos, tudo isso estava ocorrendo por causa da apostasia de Israel, por causa que o povo se afastou dos requisitos da vontade de Deus. E como se isso não fosse suficiente, Acabe agora não era qualquer rei, não era só mais um rei que havia se desviado da vontade do Senhor, como nós vemos no relato bíblico, que muitos acabaram deixando de fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 21, versículo 25 e 26, diz que Acabe foi o pior rei que houve em Israel. Diz que Acabe, ele agora se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Meus queridos irmãos, se eu e você olharmos hoje para a vida de Acabe, nós vamos dizer, Acabe era muito mal mesmo. Ele se vendeu para agora fazer tudo que era mal aos olhos do Senhor.
Mas hoje tem gente que faz de graça e não cobra nada. Desejam fazer o que é errado, mas não querem receber a consequência de seus erros. Neste tempo, irmãos, de grande crise, nós sabemos que Elias não estava só, que havia também, tem o relato bíblico em 1 Reis 19:18, diz que havia outros 7.000 que não haviam se dobrado também a Baal, que se mantinham firmes, resolutos em fazer a vontade de Deus. Mas neste momento Deus não chamou esses 7.000, Deus chamou a um homem chamado Elias, um homem que vivia em meio às cordilheiras de Gileade, na cidade de Tisbete. Este homem, ele era desconhecido, ele não era de uma família importante, porque a Bíblia não relata a procedência dele. Nós vemos que Elias, ele não era de uma família sacerdotal, aonde nós vemos que, só um minutinho, irmãos, a tecnologia às vezes nos atrapalha, né? Nós vemos que Elias, ele não foi um homem de grandes posses. Nós vemos que Elias, ele não foi um homem que teve grande visibilidade no povo de Israel até então. Ele não veio de uma família sacerdotal, como por exemplo Jeremias e muitos outros profetas. Ele foi chamado para fazer a obra que o Senhor assim o desejara. E um detalhe muito interessante, irmãos, Elias também não passou por escolas de profetas. Ele não aprendeu, não há nenhum relato que diz que Elias aprendeu aos pés de algum profeta importante ou de algum homem importante. Mas diz que Elias era um homem de grande fé. E nós vemos que em muitos relatos das Escrituras, grandes obras que o Senhor fez, grandes feitos que o Senhor fez durante a história deste mundo, foram por alguns homens que não tinham grande cultura e não tinham grande conhecimento, que eram desconhecidos. A Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, fazendo uma referência aos discípulos, ela diz o seguinte: Jesus escolheu homens ignorantes, porque não haviam sido instruídos nas tradições e errôneos costumes de seu tempo. Eram dotados de natural capacidade, humildes e dóceis, homens a quem podia educar para a sua obra. Aqui encontramos o porquê que Deus chamou também a Elias. Elias vivia retirado das cidades, ele vivia no meio dos campos, ele cultivou uma fé simples e pura no Senhor. Ele viu que através do que o seu conhecimento e a revelação que Deus havia feito por seus profetas, ele viu que o povo não estava andando de acordo com a vontade de Deus. E agora ele foi chamado pelo Senhor, por causa do íntimo do seu coração, pelo desejo que ele tinha de ver o povo prosperar, de ver o seu povo agora restaurado ao desejo de Deus. E Deus o usou. Desta forma, meus queridos irmãos, nós aprendemos alguns princípios básicos na vida de Elias, das quais nós podemos hoje também aplicarmos na nossa vida e termos prosperidade, não física, não prosperidade material, financeira, mas termos prosperidade espiritual, um crescimento espiritual, uma vida de santificação maior. O primeiro ponto que nós vemos no relato da história de Elias, que nós conseguimos compreender da história de Elias, é que Deus não precisa de homens com muito conhecimento para levar o evangelho adiante. Irmãos, eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Não estou me referindo, não estou dizendo que nós não devemos estudar e buscar conhecimento.
Mas nós temos que entender que o conhecimento sem Cristo não tem valor nenhum. Tudo que eu e você aprendemos, tudo que eu e você estudamos, tudo que eu e você conhecemos, tem um propósito: levar Cristo ao mundo. Nós vemos que Deus chamou pescadores simples, homens que não tinham conhecimento, que eram acostumados no trabalho braçal, que eram homens que eram duros de língua, não sabiam conversar, não sabiam se expressar, ou em outras palavras, não eram cultos, não tinham modos. Mas ao viverem e conviverem com Cristo, durante o tempo que Cristo estava em seu ministério, estes homens foram transformados, a tal ponto que quando o próprio Pedro quis negar a Cristo, o seu caráter havia sido tão moldado pelo Senhor, pela convivência com Cristo, que eles diziam: não, mas você é um de seus discípulos. E Pedro tentava negar. Meus queridos irmãos, nós quando olhamos para a história, nós vemos grandes homens sendo usados por Deus. O maior e mais conhecido exemplo é o próprio apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, fariseu, grande conhecedor, discípulo de Gamaliel, um homem muito entendido nos conhecimentos seculares, poliglota, e tantos títulos que o apóstolo Paulo tinha, não o fizeram reconhecer que Jesus Cristo era o Messias. Quando que o apóstolo Paulo reconheceu Jesus Cristo como um Messias? Quando de uma forma drástica, Cristo se manifestou a ele no caminho de Damasco. Os irmãos se lembram que Paulo perdeu a visão, foi conduzido agora por aqueles homens até uma determinada casa, aonde ele recebeu agora um servo do Senhor, Ananias, e ele agora coloca suas mãos sobre Paulo e ora por Paulo, e Deus o restabelece a visão. Mas segundo o relato do espírito de profecia, Paulo ficou com uma sequela a partir dali. Sua vida nunca mais foi a mesma, porque o apóstolo Paulo ficou com um problema de visão. Desta forma, meus queridos irmãos, o conhecimento, ele é uma bênção. E no Desejado de Todas as Nações, a irmã White fala isso, e ela diz o seguinte: que os discípulos eram humildes e ignorantes, aqueles pescadores da Galileia, mas Cristo, a luz do mundo, era sobejamente capaz de habilitá-los para a posição a que os chamara. O Salvador, e prestem muita atenção nisso, o Salvador não despreza a educação, pois, quando regida pelo amor de Deus e consagrada ao seu serviço, a cultura intelectual é uma bênção. Notaram, irmãos, a afirmação? Quando ela é dirigida para fazer o trabalho de Deus, a cultura é uma bênção. Mas se ela não for dirigida para a honra e glória do nome de Deus, para fazer o reino de Deus avançar, para fazer com que todas as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o amor de Deus, de uma bênção ela pode se tornar uma maldição. Mas ele passou por alto os sábios de seu tempo, porque eram tão cheios de confiança em si mesmos, que não podiam simpatizar com a humanidade sofredora e tornar-se colaboradores do homem de Nazaré. Em sua hipocrisia, desdenhavam serem instruídos por Deus. Meus queridos irmãos, eu e você temos a oportunidade e o privilégio de evangelizarmos em todas as áreas que o mundo nos oferece. Irmãos que são altamente instruídos, graduados, podem alcançar
as pessoas das quais uma pessoa que não tem tanto estudo não pode alcançar. Quem faz pedagogia pode trabalhar com professores, pode pregar para professores, médicos podem pregar para médicos, advogados podem pregar para advogados, engenheiros para engenheiros. Assim como o cozinheiro pode pregar para cozinheiros, o faxineiro pode pregar para faxineiros, e essa é a beleza da igreja. Deus tem uma maneira de evangelizar a cada um na vida deste mundo aqui, que vive neste mundo. Por isso eu e você somos missionários, por isso eu e você somos evangelistas. Agora a grande pergunta é: eu e você desejamos aceitar esta responsabilidade que o Senhor nos dá? Ou estamos deixando ou passando a vez para outros homens fazerem isso? Queridos irmãos, é muito perigoso nós deixarmos a responsabilidade que Deus nos confiou. Hoje, muitas vezes, nós deixamos de pregar o Evangelho para compartilhar uma determinada pregação. E por isso, como disse o Jonilton, as redes sociais hoje são muito perigosas. Porque às vezes eu acabo ficando com preguiça de estudar, eu fico com preguiça de buscar conhecimento para pregar ao meu próximo. E o que eu procuro fazer somente? Faço um Ctrl+V, Ctrl+C em um determinado sermão, em um determinado estudo e passo adiante. Se nós pegarmos a nossa igreja e pudéssemos voltar a uns 30, 40 anos atrás, nós veríamos crianças de 12, 13 anos falando sobre as 2.300 tardes e manhãs, falando sobre a tríplice mensagem angélica, defendendo o sábado com veemência. E se nós trazermos para a atualidade hoje, será que nós somos capazes de fazer isso também? Ou pegamos um estudo que nós já vimos e passamos adiante? Ainda, olha meu querido, vou te mandar uma mensagem aí de um estudo, assiste porque é muito bom. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando Deus usa você para ganhar a confiança de uma pessoa, para você fazer amizade com uma pessoa, essa amizade que você tem com essa pessoa será mais importante do que você imagina. A pessoa dará mais ouvido para o que você diz, o que você apresenta a ela, do que milhares e milhares e milhares de sermões que você pode enviar. Muitos que seguiram a Jesus, não seguiram somente pelas palavras e as curas que ele produziu, que ele fez aqui nessa terra, mas o seguiram por causa do seu testemunho. Muitas almas eram ganhadas pelo testemunho dos mártires cristãos. E esse princípio não mudou. Ele continuará até o último dia da história deste mundo, até o dia do fechamento da porta da graça. Mas, meus irmãos queridos, como nós já falamos, Deus pode usar pessoas em qualquer lugar. E Deus, Ele nos coloca nesses lugares. Quando Deus chamou Elias, um homem que não era muito culto, um homem que vivia no meio das montanhas, um homem que era esquecido, que não havia nada sobre ele na história, Deus o chama e o coloca dentro do palácio, para falar para os principais. E há uma frase que diz o seguinte: ninguém pode ser tão grande diante dos homens, se não aprende sobre Deus em segredo. Às vezes nós oramos e dizendo: Senhor, usa-me. Às vezes nós cantamos hinos maravilhosos e não damos importância à letra destes hinos, como tem um hino que diz: usa-me, Senhor, usa-me. Mas como Deus pode nos usar se nós não nos capacitamos para o seu serviço? Se Deus tirou Elias lá do meio das montanhas e o colocou agora lá naquele palácio
para falar para todos aqueles principais, principalmente para o rei, era porque Elias estava capacitado para tal obra, que a fé e o conhecimento que Elias tinha estavam firmados em Deus. Desta forma, meus queridos irmãos, as nossas palavras só terão poder diante dos homens se eu e você buscarmos uma consagração, uma intimidade muito maior com Deus. E como o homem pode fazer isso? Através da oração secreta, através do estudo da palavra, não leitura, estudo da palavra, e através também da meditação do que nós aprendemos, um autoexame, podemos dizer assim melhor. Às vezes nós oramos, às vezes nós estudamos, mas quando chega na hora do autoexame, da meditação, nós aplicamos a palavra de Deus a terceiros. E infelizmente não somos abençoados, não crescemos de forma espiritual. Profetas e Reis, na página 87, diz o seguinte: entre as montanhas de Gileade, a leste do Jordão, habitava nos dias de Acabe um homem de fé e oração, cujo intrépido ministério pretendia impedir a rápida propagação da apostasia em Israel. Irmãos, tempos atrás, escutando um diálogo entre alguns pastores, eu escutei uma frase que me marcou muito. Um determinado pastor disse o seguinte: um dos grandes problemas que a igreja tem hoje é o fato de termos gigantes no conhecimento das Escrituras, mas anões na vida de oração. Temos homens que já leram 20, 30 vezes as Escrituras, já leram todos os livros do Espírito de Profecia, já fizeram teologia, já fizeram pós-graduação em teologia, já fizeram muitos cursos, têm grande conhecimento, sabe o grego, sabe o hebraico, sabe o aramaico, sabe todas as traduções das Escrituras, mas não tiram tempo para se ajoelhar aos pés da cruz e aprender de seu mestre. Não tem tempo para orar, para conversar com Deus. E isso não produz crescimento espiritual. Dias antes de que os discípulos fossem agora para a praça e falar do Cristo ressurreto no dia de Pentecostes, os discípulos passaram fazendo um autoexame, orando, pedindo perdão uns para os outros e clamando pelo batismo do Espírito Santo, clamando pela presença do Espírito Santo. Oraram e oraram muitas vezes e o Senhor os atendeu. Desta mesma forma, meus queridos irmãos, o conhecimento sem uma consagração não tem valia nenhuma. Desta forma, nós vemos que o Senhor deseja que o seu povo obtenha uma intimidade maior com Ele através da oração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes do quê? De todo o vosso coração. E o interessante da oração secreta é que a oração secreta ela não é uma oração qualquer. Não é uma oração formal como eu e você fazemos na igreja. Ela é uma oração de caráter íntimo. Os irmãos já viram como um filho pede ao pai ou à mãe alguma coisa quando está na presença de outros? O filho chega e diz o quê? Mãe, pai, quero falar com o senhor. Eu queria tal coisa assim, assim. Mas como é que os nossos filhos nos pedem alguma coisa quando estão em casa? Quando estamos somente nós, eles não vêm falar baixinho, pedindo com calma, educação. Está lá no quarto, ele grita, ou ela grita: mãe, pega tal coisa para mim. Pai, faz isso.
Por quê? Porque estão na intimidade do lar. Não há nada que precise ser escondido no lar. Quando eu e você nos colocamos no nosso quarto de joelhos e oramos ao Senhor em forma íntima, na oração secreta, é quando eu e você podemos ser realmente quem somos na presença de Deus. Não precisamos de cara ou bocas, não precisamos esconder os nossos sentimentos, porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E é isso que o Senhor espera de seus filhos, uma oração sincera. Quantas vezes eu e você temos nos ajoelhado à noite ou pela manhã, e em vez de orarmos ao Senhor, conversarmos com Deus, eu e você temos simplesmente rezado, repetido as mesmas palavras vazias. Por isso, meus queridos irmãos, é tão importante eu e você fazermos um autoexame. Como temos orado, como temos estudado, como temos gastado o nosso tempo. E referindo-se à pregação, se lembra que nós já falamos aqui que o conhecimento sem Cristo não tem eficácia nenhuma, ele é ineficaz? Olha o que Martim Lutero disse também: pregação sem unção endurece o coração. Irmão, se as palavras do Espírito, se as nossas palavras não forem mescladas pelo poder do Espírito Santo, ao chegarem aos ouvidos de outras pessoas, essas pessoas, em vez de serem tocadas pelo Espírito Santo, elas terão o seu caráter, o seu coração endurecidos e se tornará resistente o seu coração para receber o Evangelho. Eu e você precisamos buscar o Senhor. Desta forma, meus queridos irmãos, nós vamos para o terceiro ponto, que diz o seguinte: que Deus sempre guiará aquele que se deixa ser guiado. Quando nós olhamos para a história de Elias, o Senhor agora, no meio daquela convulsão da mensagem que Elias entregou, dizendo que não iria mais chover, Deus agora, em vez de deixar o seu servo ali, Deus o tira e leva lá para o meio do deserto. E diz: olha, Elias, fica quietinho aqui agora. Mas Senhor, Elias, fica quietinho. O teu pão e a tua água será certo. Meus queridos irmãos, muitas vezes Deus nos faz assim também. Deus nos retira do meio da convulsão. Deus nos tira do meio do mundo, não da forma que eu e você queríamos, mas da forma que Deus age. Deus sabe que é o melhor para mim e para você. E a melhor maneira que Deus usa para tirarmos do meio das coisas do mundo é através das provações. Deus tirou Elias do meio da cidade, do meio da convulsão, e o levou para aquele ribeiro para ele ser provado também. Se lembram do caráter de Elias? Elias, ele era intrépido, ele era um homem de ação. E a maior dificuldade de Elias agora era esperar que o Senhor fizesse as coisas por ele. Desta forma, meus queridos, no livro O Maior Discurso de Jesus Cristo, na página 10, Armond White diz o seguinte: as palavras do Salvador contêm uma mensagem de conforto para os que sofrem aflição e provação. Nossas tristezas não brotam da terra. Deus não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Lamentações 3:33. Quando permite que nos sobrevenham provações e aflições, é para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. Se recebida a provação com fé,
a provação que parece tão amarga e difícil de suportar, provar-se-á uma bênção. O golpe cruel que desfaz as alegrias e tornar-se-á o meio de fazer-nos volver os olhos para o céu, quando há que nunca teriam conhecido Jesus, se a tristeza os não houvesse levado a buscar dele conforto. Às vezes, o Senhor permite que as provas e dificuldades venham sobre nós, até mesmo aqueles que são conhecedores de sua palavra. Para quê? Para nos relembrarmos que o Senhor está conosco, que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, para nós nos lembrarmos de suas promessas e fortalecer a nossa fé. Deus conduziu Elias para o deserto, para ser não somente provado, mas também para que ele fosse exercitado, para que sua fé fosse exercitada nos cuidados do Senhor. Os irmãos se lembram muito bem da história. Ele bebia do ribeiro e ele era alimentado pelos corvos. E por um determinado tempo, Elias ficou ali, mas depois, Elias foi conduzido pelo Senhor para junto da viúva que morava na cidade de Sarepta. E aqui nós aprendemos mais uma lição. Eu e você não somos uma ilha aonde vivemos sozinhos, afastado de todos. O homem precisa de Deus, mas o homem também precisa do homem. Deus nos criou para sermos seres sociais e aprendermos uns com os outros. Não há nada relatado, não há nada escrito, mas podemos imaginar que Elias, como vivia nas montanhas, quem sabe Elias vivia sozinho. E se Elias era acostumado a viver sozinho, por mais que ele foi levado para junto do ribeiro de Querite e ficado alguns dias, alguns meses lá parado, aonde o Senhor o sustentava, ele estava acostumado com a solidão. Ele estava acostumado a trabalhar por si mesmo, a fazer as coisas por si mesmo, a pensar e executar os seus próprios propósitos. Mas Deus desejava ensinar mais uma lição a Elias. E o levou agora para junto de uma viúva. E numa situação que não era tão boa. Aquela mulher estava quase sem comida. Estava já imaginando a ideia da morte. E ela agora recebe o homem do Senhor, recebe o profeta do Senhor. E este profeta agora chega e diz algo muito interessante para ela: você tem comida? Ela disse: olha, Senhor, profeta, eu tenho, mas é a última porção. Ele disse: não, faz porque Deus vai te abençoar, dá-me. E esta mulher demonstrou grande fé, ao fazer a última porção de alimento que ela tinha, para dar o sustento ao profeta, para dar o alimento ao profeta. Meus queridos irmãos, nós aprendemos que às vezes Deus espera que eu e você demos tudo o que nós temos. E não estou falando de questão financeira, não, eu estou falando do nosso coração. Às vezes nós queremos ofertar o nosso coração ao Senhor, mas ofertar o nosso coração ao Senhor conforme as nossas ideias, conforme os nossos desejos. E o meu desejo e o seu desejo não tem valia nenhuma para Deus, quando o nosso desejo está contra a vontade de Deus. Mas se a minha vida está interligada com Cristo e o meu desejo agora é fazer a vontade de Deus, nós
teremos um crescimento espiritual. E nós vemos que esta mulher agora, ao receber Elias em sua casa, Elias não foi somente uma bênção para ela, mas ela e seu filho também foram uma bênção para Elias. A palavra de Deus diz que Elias se preocupou quando viu aquele menino morto. E agora Elias intercede diante de Deus pela salvação, pela ressurreição deste menino. E Deus o atende. E e ressuscita aquele menino. Meus queridos irmãos, o interessante da história daquela mulher é que aquela mulher, ela fala que Elias, a presença de Elias ali aparentemente não foi uma bênção para ela, mas sim uma maldição, porque a lembrou de seus pecados. E eu e você, às vezes, vivendo aqui neste mundo, procurando fazer a vontade de Deus, viver conforme a vontade de Deus, muitas outras pessoas que vivem ao nosso redor poderão pensar como esta mulher. Poderão nos perseguir, poderão desejar nos humilhar, por quê? Porque um fiel testemunho do que é a vontade de Deus para a vida de cada homem, se fielmente nós vivermos segundo a vontade de Deus, será uma repreensão para o mundo. Mas a história desta mulher, ela é muito linda, porque depois que, mesmo Elias recebendo essa palavra desta mulher, esta mulher falando que o testemunho de Elias o fez se lembrar de seus pecados, Elias não deixou de ajudar esta mulher. E ao ajudar esta mulher, e Deus ouvir o clamor do seu servo e fazer com que aquele jovenzinho, aquela criança ressuscitasse, esta mulher agora, em 1 Reis 17, 24, fala algo muito interessante. Ela diz o seguinte: então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, Tiago capítulo 2, versículos 10 a 12, diz que assim nós devemos falar, assim nós devemos proceder, devemos viver. Isso acontecia na vida de Elias. E esta mulher agora dá um fiel testemunho de Elias, dizendo que Elias era um homem de Deus. Eu pergunto a você nesta manhã, alguém já falou isso para você, irmão, irmã? Alguém já disse para você, você verdadeiramente é um homem de Deus? Ou verdadeiramente você é uma mulher de Deus? Se sim, Deus seja louvado por isso. Se não, não se preocupe, há tempo ainda de sermos. Há tempo de buscarmos o Senhor, há tempo de nós nos arrependermos de nossos pecados, há tempo do Espírito Santo ainda moldar o nosso ser. Meus queridos irmãos, às vezes nós temos o costume de falarmos de Deus. E falar é bom, falar é fácil. Até tem um ditado no mundo que diz, né? Falar é fácil, difícil é fazer. E é verdade. Nós precisamos viver o que falamos, viver o que conhecemos. E quando fizermos isso, diz Jeremias 15, 19, disse que nós seremos boca de Deus. E Deus abençoará muitos. Desta forma, irmãos, para finalizar, gostaria de deixar uma pergunta para nós refletirmos. Eu e você sabemos que não há muito tempo. Jesus Cristo está às portas.
E além de eu e você olharmos para as profecias, e sabemos que pouco tempo resta para a história deste mundo, eu e você também temos que lidar com a morte, porque eu e você não sabemos quando morreremos, quando poderá nos ser tirado a vida. E o convite de Cristo é: se hoje ouvirdes a minha voz, se hoje entregardes o teu coração, se hoje fizeres a minha vontade, se hoje. O Senhor nunca deixou para amanhã, sempre é hoje. Você só vive um dia de cada vez. Se hoje você tem a idade do que você tem, é porque você viveu esses anos que passou um dia de cada vez. E então essa decisão de seguir e fazer a vontade de Deus precisa também ser tomada hoje. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor nos chama a atenção a entregarmos o nosso coração para fazermos a sua vontade. Note, irmãos, Elias não poderia ser usado por Deus se assim ele não o permitisse. Deus somente usou Elias do jeito que o usou, e ficou registrada nas Sagradas Escrituras o exemplo de Elias, porque Elias se permitiu ser usado pelo Senhor. Elias se colocou inteiramente nas mãos do Senhor. E hoje, irmãos, o Senhor também faz um chamado para mim e para você, porque eu e você também podemos ser homens e mulheres, crianças e jovens, usados por Deus para evangelizar e concluir esta obra neste mundo. E a pergunta, irmãos, que o Senhor deseja que fique gravado em nossa mente nesta manhã: você vai atender esse chamado? Pense, porque a consequência dessa resposta poderá te custar a vida eterna. Falar é fácil, viver é um pouco mais difícil, mas tudo é possível para aquele que crer. E se você crê que Jesus Cristo veio a este mundo, morreu por você, que derramou seu sangue precioso por você, para que você tivesse a oportunidade de não somente ter seus pecados perdoados, mas também ter a oportunidade de viver uma vida de santificação e ter o seu caráter moldado pelo poder do Espírito Santo, você poderá dar a resposta desse chamado, que é um sim. E o Senhor trabalhará não somente na minha vida, mas em nossas vidas, para que eu e você sejamos moldados segundo a sua vontade, para que quando Ele voltar nas nuvens dos céus, eu e você possamos dizer: eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sua graça. Amém.